Capítulo 4. Das funções essenciais à Justiça. Seção 1ª. Do Ministério Público. Artigo 107. O Ministério Público é instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbindo-lhe a defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis. Artigo 108. O Ministério Público tem por chefe o Procurador-Geral de Justiça, nomeado pelo Governador do Estado dentre integrantes da carreira, indicados em lista tríplice, mediante eleição, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução por igual período, na forma da lei complementar. Parágrafo 1º. Decorrido o prazo previsto em lei sem nomeação do Procurador-Geral de Justiça, será investido no cargo o integrante da lista tríplice mais votado. Parágrafo 2º. O Procurador-Geral de Justiça poderá ser destituído por deliberação da maioria absoluta da Assembleia Legislativa, nos casos e na forma da lei complementar estadual. Parágrafo 3º. O Procurador-Geral de Justiça comparecerá, anualmente, à Assembleia Legislativa para relatar, em sessão pública, as atividades e necessidades do Ministério Público. Parágrafo 4º. A lei complementar a que se refere este artigo, de iniciativa facultada ao Procurador-Geral, estabelecerá a organização, as atribuições e o estatuto do Ministério Público, observados, além de outros, os seguintes princípios. Inciso 1º. Aproveitamento em cursos oficiais de preparação para ingresso ou promoção na carreira, segunda residência do membro do Ministério Público na comarca de sua classificação. Inciso 3º. Progressão na carreira de entrância a entrância, correspondentes aos graus da carreira da magistratura estadual, por antiguidade e merecimento, alternadamente, sendo exigido em cada uma um interstício de 2 anos de efetivo exercício, salvo se não houver candidato com os requisitos necessários. 4º ingresso na carreira mediante concurso público de provas e títulos, assegurada a participação da Ordem dos Advogados do Brasil em sua realização e observada, nas nomeações, a ordem de classificação. Artigo 109. Ao Ministério Público é assegurada autonomia administrativa e funcional, cabendo-lhe, na forma de sua lei complementar. Inciso 1º. Praticar atos próprios de gestão. 2º, praticar atos e decidir sobre a situação funcional do pessoal da carreira e dos serviços auxiliares, organizados em quadros próprios. 3º, propor à Assembleia Legislativa a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, bem como a fixação dos vencimentos de seus membros e servidores. 4º, prover os cargos iniciais da carreira e dos serviços auxiliares, bem como nos casos de promoção, remoção e demais formas de provimento derivado. V. Organizar suas secretarias e os serviços auxiliares das promotorias de justiça. Parágrafo único. O provimento, a aposentadoria e a concessão das vantagens inerentes aos cargos da carreira e dos serviços auxiliares, previstos em lei, dar-se-ão por ato do Procurador-Geral. Artigo 110. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Artigo 111. Além das funções previstas na Constituição Federal e nas leis, incumbe ainda ao Ministério Público, nos termos de sua lei complementar. Inciso 1º. Exercer a fiscalização dos estabelecimentos que abrigam idosos, inválidos menores, incapazes e pessoas portadoras de deficiências, supervisionando-lhes a assistência. 2º, exercer o controle externo das atividades desenvolvidas nos estabelecimentos prisionais. Inciso 3º. Assistir as famílias atingidas pelo crime e defender-lhes os interesses. 4º, exercer o controle externo da atividade policial. V. Receber petições, reclamações e representações de qualquer pessoa por desrespeito aos direitos assegurados na Constituição Federal, nesta Constituição e nas leis. Parágrafo único. No exercício de suas funções, o órgão do Ministério Público poderá: alínea A.
instaurar procedimentos administrativos e, a fim de instruí-los, expedir notificações para colher depoimentos ou esclarecimentos, requisitar informações, exames, perícias e documentos de autoridades municipais, estaduais e federais, da administração direta e indireta, bem como promover inspeções e diligências investigatórias. A linha B, requisitar à autoridade competente a instauração de sindicância, acompanhar esta e produzir provas. A linha C, requisitar informações e documentos de entidades privadas, para instruir procedimento e processo em que oficie. Artigo 112. As funções do Ministério Público junto ao Tribunal Militar serão exercidas por membros do Ministério Público Estadual, nos termos de sua lei complementar. Artigo 113. Aos membros do Ministério Público são estabelecidas: inciso 1º, as seguintes garantias. A linha A, vitaliciedade após 2 anos de exercício, não podendo perder o cargo senão por sentença judicial transitada em julgado. A linha B, inamovibilidade, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado competente do Ministério Público, por voto de 2/3 de seus membros, assegurada ampla defesa. A linha C, irredutibilidade de vencimentos, observado o limite máximo, e a relação de valores entre a maior e a menor remuneração, bem como disposto nos artigos 37, 11, 150, 2º, 153, 3º e 153, parágrafo 2º, 1º, da Constituição Federal. Inciso 2º. As seguintes vedações: a linha A, receber, a qualquer título, e sob qualquer pretexto, honorários, percentagens ou custas processuais. A linha B, exercer a advocacia. A linha C, participar de sociedade comercial, na forma da lei. A linha D, exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outro cargo ou função pública, salvo uma de magistério. A linha I, exercer atividade político-partidária, salvo exceções previstas em lei.